toda pessoa tem uma caminhada com Deus, e nós hoje vamos continuar a falar com o Pedro, o Bispo Pedro, e ele começou a falar várias coisas, então nós vamos continuar, porque esta conversa que nós já tivemos ficou muito ao meio. O Pedro ainda nem foi salvo ainda, então vamos continuar. É verdade. Nós queremos um final feliz. Olá a todos que estão a assistir. Então, portanto, começando da parte em que terminamos no último episódio, não é? Em que então tive aquele contacto com aquela pessoa que... Era uma pessoa que disse, vou-lhe abrir, Sim. pronto, fez qualquer coisa. Sim. E ficou ciente para as coisas do Espírito, do Espírito, exatamente. Em que, a partir daí, humanamente falando, já não era bem só humano, mas já tinha ali qualquer coisa que estava a acontecer comigo. Ele deu algumas dicas, algumas direções sobre o que fazer ou como fazer, e lembro-me que basicamente tudo funcionava pelas mãos, em que toda a energia do cosmos poderia entrar e ser transmitida depois através de mãos, pela imposição de mãos. Em que então hoje... você manteve contacto com ele, ou foi só esta? Não. Ele deu algumas dicas? Estive ali, depois entretanto até acabei por tentar ter contacto com ele, mas nunca mais consegui ter contacto com essa pessoa. Desde aí o que acontece foi que começou a acontecer alguns fenómenos em que eu próprio experienciava alguns fenómenos. Lembro-me porque estava nessa nova vertente agora, de que havia uma energia, que a gente pode usar essa energia, e aí começa a acontecer alguns acontecimentos comigo e com outras pessoas, ou até com animais. Por exemplo, alguns testes que eu fiz, lembro-me que estava uma vez no trabalho e havia um besouro, sabe o que é? É tipo não é uma abelha, mas é algo que é maior ainda, um animal voador grande. Sim. E estava lá, encontrei, estava morto. E eu pensei, bem, se isto dá para usar as energias do cosmos e que se isto tem poder de cura e estas coisas todas, vamos aqui experimentar. Sim. E lembro-me que pus em cima da mão e pus outra mão por cima e, claro, não sabia o que havia de dizer ou o que fazer e fiquei só ali, tipo, a tentar, deixa eu ver o que é que vai acontecer. Sim. E de repente sinto as mãos começam a ficar quentes, começo a sentir, parece que eletricidade nas mãos e de repente o animalzinho... Pois. Uau! E eu fiquei, uau, que é isto? Então, fica com essa ideia e encontrei uma coisa muito boa. Encontrei uma coisa muito boa, uma coisa espetacular, e aí começo a tentar introduzir aquela alegria para com as pessoas, porque na realidade sempre quis ajudar as pessoas. Mas então, ao mesmo... o Pedro mudou de personalidade, agora ficou esta pessoa que está falando de energias. Sim. Que por um lado, alguns pensavam assim, olha... Ainda estava nas drogas, ou não? Sim, Bom, que é aqui que eu ia dizer, que é muitos pensaram assim, olha, ele queimou. Ele tomou demais. Ele queimou, fritou. Isto é sim. conversa deve estar pronto, não é? A ver coisas. Sim. E eu tentava falar, depois havia alguns colegas que estavam envolvidos também nessa tal modalidade do Reiki, que tem a ver com as energias, e há consultórios, há pessoas que mexem nessas coisas, em que fazem terapias às pessoas para problemas de mental health. Parece ser tudo muito bom. Parece ser tudo muito bom. E estava ali envolvido naquilo. Sim. E depois? O que é que aconteceu? O que é... O que acontece é que era uma coisa tão boa, mas por um lado parecia que estava a ser destruído por aquela coisa. Como? Como assim? Como é que eu consigo explicar? Que é, à medida que estava a crescer, por assim dizer, naquilo, estava-me a afundar mais ainda nas drogas e estava a começar agora a ter pensamentos e atitudes de suicídio. É verdade. Num lado eu estava lá para ajudar as pessoas, mas por outro lado estava a sentir que era inútil, estava a sentir que não estava aqui a fazer nada, que estava a destruir a vida dos meus pais por causa da coisa da droga e que já não havia muito sentido para mim aqui na Terra. E até que depois, mais à frente, acabei por tomar uma decisão que já não estava mesmo cá a fazer nada e que na altura a minha irmã engravidou. E o bebê ia nascer em outubro. Sim. E eu disse cá para comigo, isto, portanto, quando conheci essa pessoa foi em agosto, de agosto até outubro a coisa foi... Estás a falar poucos tempos, na verdade, é pouco tempo. Mas cresceu tudo muito rápido, foi tudo pois. muito intenso durante aquele período. E eu pus no meu coração a seguinte, que é, quando nascer o meu sobrinho, vem a alegria e eu vou. Ok, já não sou eu preciso, já não estou cá. Já está lá uma outra pessoa. Ou seja, é uma coisa tão boa, uma coisa tão maravilhosa que estava a acontecer, uma coisa tão extraordinária, mas o sentimento que eu tinha era que tinha que... Pronto.
Ou seja, aquela pessoa que aparece e diz tu és tão importante, Sim. na realidade tudo aquilo estava-me a levar era mesmo para eu Sim. decidir matar, morrer. Lembro-me que Então, toda esta coisa que você viu, né, outra vez que falou, pronto, eu sou Deus, pronto, não era nada Deus. podemos dizer que é muito astuto. Sim, É muito inteligente. sim, Vem com uma cara de muito brilho, sim, vem com uma cara muito bonita, muito de amigo e de que a pessoa é muito importante, a pessoa é muito Sim, valiosa, claro, mas por outro lado vai introduzindo um sentimento no coração sim, de que a pessoa começa-se a autodestruir. Lembro-me que na altura, portanto, a nível de cocaína, já ficava uma semana, 2 semanas consecutivas, sim. sempre no consumo, que Sim. depois dá ressacas Então, piores que a heroína. nem ia trabalhar, então. Ia, Ia na mesmo, mas mas ia toda... sempre com aquela espiritualidade toda no máximo, sempre com a parte da droga no máximo, sempre com tudo no máximo. Até que chega a semana em que a minha irmã está para ter o bebê. Ok, E nessa semana, um sábado, o que aconteceu foi que eu estava em casa, tinha acabado de receber, alguns amigos tinham vindo de Marrocos. ok, O que eles faziam, eles comiam a droga e depois na Ok. minha casa eles mandavam fora ok. para depois se fazer. ok, sim. E estávamos à mesa a jantar, éramos uns 8, 9, 10 pessoas. Estava nessa mesa também o neto dessa tal senhora, Sim, que agora vai entrar na história. ok. E eu estava sentado, a A casa neto ou a senhora? ele é neto, Sim, a sim. senhora não estava ali. Sim, ok, sim, pronto. Se o senhor estivesse ali, ela, Sim, ela batia na gente todos. sim, pois imagino. Mas estávamos ali à mesa, eu estava à cabeça da mesa, eu tinha uma mesa comprida, grande, porque na altura também o que não me faltava era dinheiro. Bom. E ele estava lá também. E lembro-me que no meio do jantar e da conversa, de repente, foi assim. Algo apareceu Sim, e eu senti que nos meus olhos abriu-se 2 persianas. ok. E aquelas persianas, ao abrirem-se, eu consegui ver o que é que estava a acontecer com todos e consegui ver o que é que estava a acontecer comigo. No qual sentido? No sentido bom, que o Espírito Santo de Deus apareceu ali Sim, e a seguir eu vi a imagem da porta com o número da avó desse tal moço. E aquela voz disse-me assim, vais e vais agora a correr, porque senão já não consegues, se calhar, lá chegar. ok. E aí... Então, olhavas assim, vê-se lá o tal amigo, né? Eles E estão vê-se lá todos a- e eu começo a perceber a vida deles todos e Ok. o que é que está a acontecer com cada um a nível real, entre Deus a mostrar a realidade agora a Ok. mim, e a seguir começo a entender aonde é que eu estou. Sim, ok. E o E que é se que eu- tens uma oportunidade E agora. só tenho aquela oportunidade, ou Ok. seja, estou ali, senti que estava, tenho mesmo que ir a esta casa. Pronto, E vi a imagem da casa, ou seja, deixo de ver as pessoas e começo a ver a imagem da casa. sim. Eu lembro-me de dizer assim, olha, eu já venho. E saí de casa, Sozinha, nem levou... sozinho. Ok. Não vem ninguém, sozinho. Sim. Pego no carro. Sabia onde que era a casa ou não? Sabia. Ok. Sabia onde é que era a mãe desse jovem, Ok. que é a filha dessa Sim, tal sim, sim. senhora. Então foi fácil descobrir a casa. Vou a alta velocidade, chego lá, bato à porta, Aham. a senhora abre a porta e diz-me assim, és tu. E eu assim, sou eu? Como assim? É que eu estava ali ao horário e o Espírito Santo de Deus disse-me que ia trazer alguém para eu lhe falar de um assunto importante. Ok. E eu olhei para ela e assim, Jesus. Não disse Jesus. Sim, Mas olhei para ela e pensei, o que é que está aqui a acontecer? sim, Ela pega-me na mão, sim. puxa-me para dentro, leva-me logo ao primeiro quarto que havia, sentou-me e só me perguntou assim, Pedro, o que é que está a acontecer contigo? E eu disse-lhe, olha, eu não sei o que é que está a acontecer comigo, mas uma coisa eu sei, a minha vida não está bem e algo me trouxe até aqui. Sim. E ela diz assim, olha, o que trouxe aqui foi mesmo Deus. E Deus quer que tu saibas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi aí que fez pum. A partir daí começa a chorar. Começa a chorar. E ela diz-me assim, tu precisas mesmo de receber Jesus agora. Então ela faz uma oração da salvação. Ainda mais chorei. Parecia um bebê, parecia uma criança, parecia um adulto que virou um bebezinho. Ela leva-me à salvação e a seguir ela diz-me, hoje é sábado, amanhã, às horas X, vou passar na tua casa e vamos os dois à igreja. Ok. Ok. Vou-me embora
Quando chego a casa, Quer dizer, sai de lá, vai para onde? vou para a minha casa. Onde que tem onde essas tinha pessoas as pessoas todas. todas. Estão lá todas sentadas na mesa. Já não estavam bem na mesa, já Ok. estavam tipo... Sim, mas pronto, ainda estão lá todas, pensando onde que tu foste. E perguntam-me, foste aonde? A gente pensava que tinhas ido à casa de banho. Eu assim, não, saí. Não disse o Sim. que é que estava a acontecer. E entretanto, quando arranjei um momento, disse ao tal amigo, que é o neto, e disse Sim. assim, olha, fui ter com a tua avó. Porque hoje descobri que afinal Deus é real e que Jesus salva. E ele ficou a olhar para mim e também entendeu, porque ele conhece a Sim. igreja, conhece, e viu que alguma coisa tinha acontecido. Pronto, acabou esse dia. No dia a seguir, a senhora leva-me à igreja. Lembro-me que naquele dia choveu bastante, mas choveu tanto a caminho da igreja. E ela dizia assim, uau, nunca vi nada assim. Logo hoje, Sim. que é para ir à igreja, chove tanto, 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 e olhou para mim a rir-se. Do tipo, epá, é mesmo algo importante que estamos aqui a fazer hoje, não é? Estou na igreja, assim que chego, lembro-me que o primeiro impacto foi a televisão, Ok. que era do Espaço Maná. Ok. Ou seja, estava habituado numa igreja a ter santos, estátuas, sim. e não vejo isso, mas vejo uma televisão, vejo o Espaço Maná, e fico, uau, isto é tudo diferente. Vejo pessoas animadas, vejo pessoas a bater palmas, vejo pessoas a pular. Sinto o que nunca tinha sentido. A reunião passa. Sinto que nunca tinha sentido que é alguma coisa boa. Tudo o quê? bom, Sim. tudo bom. É a presença de Deus. E estava ali, tipo, estava no céu. Sim. Estava maravilhado. E chega a altura da salvação. E uma voz diz-me assim, pronto, ontem já foste à salvação, não precisas de ir. Ok. E aí, pronto, a avó do tal amigo que estava ao meu lado, Quer olhou dizer, para mim. foi com a avó, mas a amigo não foi, né? Não, Não, ok. ainda hoje ainda não foi. Ai, Ainda Sim. hoje, depois de tudo, ainda Sim. não foi. E ela olha para mim e diz assim, olha, vai à salvação. E eu disse assim, eu tenho tempo, agora que já sei onde é que é a igreja, eu Sim. tenho tempo. E ela assim, não, vais à salvação. Sim. Eu assim, mas eu já fui ontem. E ela faz-me assim, empurra-me. vai! E quando ela me empurra, eu fico no meio da igreja, ou seja, ela tinha cadeiras do lado esquerdo e do lado direito, Sim. e eu fiquei no meio. Sim. Eu pensei, olha, já estou aqui, tenho que ir. Pronto, sim. Na altura, a maneira de vestir, os piercings, tudo aquilo, o sentimento que os irmãos... Sim, pois, quer dizer, você não explicou isso, eu não estava logo a ver isso, claro. Os sentimentos que os irmãos e as irmãs tiveram foi que se calhar eu ia lá para assaltar a igreja. Quando entrei à igreja e me viram lá, se não fosse lá Sim, a tal sim. senhora, eles pensavam, epá, precisamos pôr ali um assistente ao pé Sim, daquele alguém de rapaz. olho. Sim. Lembro-me de ter ido lá ao altar, fui ao altar, e aí o pastor começa a introduzir a salvação, e aí lembro-me de ter fechado os olhos e começa a repetir a oração da salvação. Foi aí que se deu mesmo, então, o momento da salvação real, e o sentimento, o que eu experienciei naquele altar foi o seguinte: à medida que eu ia fazendo a oração da salvação, eu sentia que estava a sair de um buraco tão fundo, mas vinha a alta velocidade para cima. E que estava a começar a ver uma luz. E a luz cada vez estava mais próxima. E de repente, à medida que ia fazendo a oração, Sim. até que sai daquele buraco escuro e fico mesmo na superfície. Quando fico na superfície, Bispa, o que eu senti foi que alguém veio por trás e me segurou ao colo. Eu estava em pé, o meu corpo estava em pé, Sim. mas eu senti que alguém veio por trás de mim e me pegou ao colo. E naquele momento, a voz de Deus disse-me assim, Pedro, agora estás seguro. Pronto. Acho. Aquilo, Foi uma pronto, libertação. já mesmo. chega. Sim. Foi o momento em que eu disse, ok, agora que te encontrei, já não vou mais te largar. Eu fui à salvação no dia 14 de outubro e o meu sobrinho nasceu no dia 17. Pois. Foi no tempo certo. Foi certo. Deus apareceu Sim. na hora certa, no tempo certo, Sim. para anular tudo o que o queria diabo lhe estava levar, a fazer. né? Queria lhe levar. Exato. E- Porque eu começo na minha caminhada para descobrir a Deus Sim. e Ele aparece com Deus Sim, sim. para me bloquear Sim. Com e um tipo amarrar. de Deus, você pensando em uma Exatamente, coisa boa, pronto. para me destruir e Sim. não me deixar encontrar este Deus que Sim. encontrei aí, que hoje estou a servir
e que quer nunca E mais. depois foi o quê? Então ficou salvo, então o seu vida mudou de um momento Foi para outro, mudando, saiu da droga, como que foi? Quer foi dizer, mudando. Naquele mesmo altar, sim, nunca mais tive desejo algum pela droga. Deus tirou isso completamente. Sim. Automaticamente. Quer dizer, e o Pedro é viciado, né? Completamente. Sim. Era. Muitos anos. Sim. E de repente foi assim, puf, Sim. desapareceu. Desapareceu, então depois quer dizer, você tomava isto o quê? Com os seus amigos, então Sim. depois não, depois como que foi isso com os amigos? Bom, depois é o momento da transição. Sim, A pessoa claro. está tão enraizada, a pessoa Sim. não conhece mais nada, a pessoa só conhece aquilo. Sim. Então, até conseguir cortar essas raízes todas, Sim. é aí que depois é o processo, não é? Da realidade da caminhada da salvação. Pois é. Em que depois os amigos, a gente começa a evangelizar os amigos. Sim. Eu lembro-me que, portanto, vi a salvação nesse domingo. Na sexta-feira a seguir, eu fui outra vez, fui à igreja. Na realidade, ainda só houve 2 sextas-feiras que não estive na igreja. Foi quando saí de Portugal, fui para a Inglaterra e quando vim da Inglaterra para a Holanda. As 2 sexta-feiras que falhou. Pronto. Foi porque, na realidade, estava Sim. a fazer a transição de igrejas. Mas nessa sexta-feira lembro-me que Deus era tão grande, Deus era tão maravilhoso o que estava a fazer, que lembro-me que assim que saí da igreja, a igreja era muito distante de onde eu vivia e ainda fazia tipo 40, 50 minutos de carro. Lembro-me, a primeira coisa que eu fiz foi, eu entrei literalmente, tipo quase como se desse um pontapé na porta, em casa dos meus pais. Deixei a porta aberta, acendi as luzes todas, fui até ao quarto onde eles estavam deitados a dormir. Ok. E acordei-os e Foi disse o quê? assim... Foi sexta-feira à noite? Na sexta-feira logo a seguir. A seguir, pronto. Saiu da igreja e foi lá. Pronto. Fui lá. Sim. O que é que eu fui fazer? Fui evangelizá-los. E eles? Disse logo, façam o favor de sentar. Trago boas novas, quero-vos falar de algo que está a acontecer na minha vida e algo que vai acontecer também na vossa vida. E aí começo a falar de Jesus Cristo. Pronto, começa a evangelizar, Sim. começa a evangelizar todos os amigos que tinha. Sim. Então, e os seus pais? O que é que Bom, disseram? eles entenderam tudo o que aconteceu com eles, Sim. entenderam tudo o que aconteceu comigo, tudo fazia sentido, Sim. mas não deram o passo. Não deram o passo. Vieram dar uns anos mais à frente, Ok. sabe como? Pela Curiacos TV. Olha, pronto. Que é, não vão à igreja, mas põem-se a ver o apóstolo e as reuniões na Curiacos TV. Pronto. Através da Cabo em Portugal. Sim. E quando eu dei por isso, a minha mãe já estava a evangelizar no Facebook dela. Ok. E eu pensei assim, mas a minha mãe está a publicar coisas da igreja? Sim. E perguntei-lhe, mãe, tu estás a evangelizar, é? E ela assim, sim, filho, glória a Deus. Deus é bom. Eu assim, glória a Deus. Mas de onde é que vem essa expressão e tal? E foi que ela depois contou-me. Não, a mãe tem estado aqui, temos estado atentos, Sim. temos estado a acompanhar. Então foi assim que ele, não por mim, mas Sim. pela Curiacos TV. Ok. E depois, e os seus amigos? O que é que é? Os meus amigos, claro, tive de tomar a decisão, não é? Que ou continuava com eles e acabava por me perder e me afastar de Deus, ou então tinha que tomar as decisões mais fortes. E pouco a pouco o que aconteceu foi que comecei mesmo a não estar com eles. Sim. Começou evangelizando e pronto. Comecei a ser atacado, comecei a ser gozado, comecei a ser pisado. Lembro-me que até muitos pais, de alguns deles, gozavam, mas gozavam forte. Sim. Quer dizer, pais deles e eles andaram na droga e mesmo os pais, e quer dizer... até os meus pais ao início, a minha mãe chegou a dizer, olha, até preferia que tu andasses noutros caminhos do que andasses nesses. Não sei, é algo que acontece e que não é assim tão raro de acontecer, mas às vezes a pessoa está num sítio tão mau que quando se converte, depois os familiares que são próximos acabam por dizer, olha, até preferia que fosses de lá do que agora estares aí e que isto e que aquilo e que aquele outro. Mas nessa transição de largar amigos, sempre tive um forte desejo, que era evangelizar e ser usado por Deus para poder trazer mais jovens. Sim. E isso aconteceu, realmente aconteceu. Lembro uma vez estava no meu trabalho e tinha lá um jovem que também era podemos dizer que era um traficante já maiorzinho, já tinha sido preso várias vezes, tinha sido preso por assaltar orivezarias, inclusive, portanto, tinha muito envolvimento. E lembro-me eu pedia muito a Deus, ó Deus, traz-me pessoas, deixa-me falar de ti também a jovens e seja quem for, para mostrar a tua grandeza. E lembro uma vez estava no trabalho e esse moço aparece, assim do acaso, e começamos a falar
E de repente ele diz-me assim, epá, olha, ultimamente tenho estado a orar a Deus para Deus me aparecer. Ok. E eu olhei para ele, pus-lhe os olhos nele e disse assim, olha, então Deus vai-te aparecer agora mesmo e vai falar contigo. E aí começo-lhe a dar versículos bíblicos, começo-lhe a falar de Jesus Cristo, começo-lhe a falar da salvação e consegui levá-lo à igreja. Incrível. Sim. Quando chega à igreja, não é? As pessoas também conheciam a pessoa, Sim. ficam outra vez, ai Jesus, Sim. temos que pôr lá um assistente ao pé, não Sim. vai haver aqui algum problema, não é? Então foi assim ao início, era a transição de largar amizades, de deixá-los para trás e tomar mesmo este rumo, porque era impossível. Sim, É impossível. É uma coisa que tem que ser feita, não é? É, querer manter as velhas amizades, independentemente dos caminhos em que eles andam. Sim. E querer estar com Deus e servir a Deus acaba por ser um bocadinho impossível. Sim. A pessoa vai mesmo chegar ao dia em que vai ter que tomar a decisão. Ou vou para o lado de Deus, Sim. ou fico aqui. Porque nos dois lados não dá. Quando tomei essa decisão mesmo radical, porque eu sou assim um bocadinho radical, sou extremista, quando levo a sério, levo mesmo a sério, lembro-me que acabei por me sentir sozinho. Sim. E dizia, oh, meu Deus, olha, eu estou sozinho, mas antes sozinho e contigo, Sim. do que muito acompanhado Sim. e completamente sozinho, como estava Claro. antigamente, Sim. na velha vida. Pronto, começa a haver as libertações nas reuniões. Lembro-me que, por exemplo, acontecia um fenómeno. Às sextas-feiras, eu saía do trabalho às 3. Chegava a casa, não sei como, eu adormecia. E quando acordava eram tipo 10, 11 da noite, e já não dava para ir à reunião, porque a reunião é às 9, Sim. terminava às 10 e tal, Sim. eram 40, 50 minutos de viagem. Eu assim, bem, não consigo ir à igreja, tenho que combater isto da maneira que eu sei. O que é que eu fazia? Eu saía do trabalho, entrava no carro e ficava a andar de carro desde as 3 e tal até à hora da reunião. Eu conheci o distrito todo de Santarém, Sim. porque gastava 5, 6 horas de carro até à hora da Sim. reunião em que parqueava o carro à porta da igreja e entrava na igreja. Pois. Nessas aventuras para conseguir ir à igreja às sextas-feiras e ser liberto, lembro-me que o CD dos Feedback, o CD dos Catedral de Louvor, Sim. havia um CD também dos Curiacos que estava à venda na livraria, que eu tinha, foram super importantes, a música de Deus. Sim. Porque enquanto estava a fazer essas voltas e ouvir as músicas dos Feedback, eles falam muito também para jovens Sim. que estejam naquele tipo de vida. E lembro-me que ao ouvir os CDs, a música, o louvor a Deus, eu não sei como é que acontecia, mas o carro andava sozinho. É verdade. Porque sofri muita libertação dentro do carro. Sim. Eu, quando chegava à igreja, estava mais abençoado do que qualquer outra pessoa antes da reunião começar. Porque tinha tomado essa decisão de, não, Sim. eu quero mesmo ser liberto. Então, sentiu que precisava de ser liberto de quê? Ou como é que se sentiu? Bispa, se queremos ir à Era igreja desejos, e não era o quê? conseguimos Sim. ir à igreja, Sim, pois. Não, eu alguma entendo que é coisa preciso. não Sim. está correta ali. É. Eu não sabia bem o quê, Ok. mas alguma coisa aqui não está Estava a bem. lutar contra uma coisa que nem sabia bem Que o eu que é não que era. sabia o que era, mas usei esta arma de vou então conduzir, Sim. porque se estou a conduzir não posso mesmo adormecer, tenho que estar Sim. sempre atento, vou pondo os CDs e o louvor a Deus, Sim. e nesse processo ia acontecendo grandes libertações. Sim. E fartava-me às vezes de chorar, e ficava ali horas a chorar, e a agradecer a Deus, disto e daquilo e daquilo outro. E aí depois, às 9 horas, começava a reunião, parqueava o Estava carro, lá. saía, ia para a reunião, ia ao altar de Deus, e naquele processo todo, até que na realidade, pronto, Sim. senti que na realidade estava mesmo liberto e que agora posso ser uma pessoa normal, equilibrada e posso servir a Deus. Pois. Pronto. Então, importante o quê? Sexta-feira? Sexta-feira, as Louvor. reuniões mais importantes, louvor, termos... Outra coisa que não mencionei é que a luz, a conta da luz cresceu para o triplo na minha casa. Oh, Porque eu tinha uma aparelhagem em casa e aquela aparelhagem estava todo o dia, a toda a hora, sempre a dar os louvores. sim. Sempre. Sim. Há pessoas que não entendem a importância do louvor, né? Mas É muito importante. Deus habita no meio do louvor do seu povo, né? Muito importante. É muito importante É muito mesmo. importante. Olha, uma palavra que eu sei que é deixar a uma pessoa, a essas pessoas que estão a assistir, talvez andam no mesmo tipo de vida, a uma pessoa que está nesse processo de ficar liberta e pronto, o que é que aconselha essa pessoa a fazer? Bom, então,
acho que a primeira coisa que precisa de saber é que Jesus é mesmo o caminho, é a mesma verdade e é a mesma vida. E que só Jesus, na realidade, nos pode salvar. E independentemente dos caminhos que andamos ou dos problemas que estamos a sofrer no presente ou no passado, é mesmo Jesus quem vai ter a solução para você que está a assistir. Nada mais é solução, nada mais lhe vai dar a resposta correta que na realidade vai mesmo mudar a sua vida para melhor, que vai deixar feliz, vai deixá-lo completo. Penso que esse é que é o grande problema das pessoas. Eles querem preencher algo Sim. que lhes falta, mas não conseguem porque ainda não encontraram o Jesus Cristo. É o vago que a pessoa tem, que só Jesus pode encher, mais ninguém, mais nada. Mais ninguém. Sim. E naquele dia da salvação, aquele vazio foi preenchido. Deus esteve sempre ali perto, mas não conseguia entrar. Sim. Porque a pessoa tem que tomar a decisão com a sua boca, acreditar no seu coração que Jesus é mesmo o Salvador. Portanto, já tinha ouvido falar de Jesus, já conhecia a igreja, já tanta coisa que Deus tinha feito, mas Deus não estava a conseguir entrar. Sim. Porque a pessoa precisa mesmo de fazer aquilo que é necessário fazer, que é com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Essa é que é importante. Esta é importante. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, então, eu. acabamos aqui mais uma caminhada. Então, faça você também a sua caminhada com Deus.